Fala pessoal, tudo tranquilo? Alessandro Bessone aqui de novo e hoje para inaugurar um novo quadro aqui no canal. Já era uma proposta que eu estava pensando há bastante tempo, né? Eu sempre gostei muito de discutir política interna brasileira, sempre foi um assunto que esteve presente aí, principalmente nas minhas redes sociais, né? Inclusive eu vou deixar passando logo aqui embaixo as redes sociais, segue lá, né? No longínquo Facebook, né? Eu já sempre tive o hábito de promover esse tipo de debate. Então, era um assunto que eu sempre tive muito interesse de trazer aqui para o canal. E estou inaugurando esse quadro novo hoje, justamente aproveitando aí o embalo da reforma administrativa, proposta, então, apresentada, na verdade, pelo presidente no último dia 3. Então, galera, se você curte esse tipo de conteúdo, eu já vou pedir aí para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para não perder nada do que a gente traz novo aqui no Em Dia com o Mundo e vem comigo que hoje a gente vai bater um papo rápido aqui sobre os principais pontos a respeito da reforma administrativa. Beleza? Galera, eu anotei aqui alguns tópicos que eu queria comentar com vocês, né? E a primeira delas, acho que obviamente é o quão importante é essa reforma administrativa. Eu acho que a gente não pode negar que, de fato, pensar numa reforma nesse sentido é bastante importante. O Brasil ele se encontra entre os países com maior gasto proporcional com funcionalismo público. Isso não é necessariamente um grave problema, porque se você for olhar, em geral, os países mais desenvolvidos são aqueles que apresentam maior gasto com funcionalismo público também. Então, ter um alto gasto com funcionalismo público não é necessariamente um indicativo de problema. O problema é que a gente apresenta um gasto com funcionalismo público muito superior à média do PIB per capita brasileiro. Então isso daí gera uma certa discrepância. Então eu anotei aqui, por exemplo, o Brasil gasta com funcionalismo público cerca de 13,7% do PIB, dados de 2019. Então isso é um valor bastante elevado, principalmente quando a gente considera os gastos, por exemplo, com saúde e com educação. Esse gasto é 2 vezes maior do que o gasto com educação e cerca de 3 vezes maior do que o gasto com saúde. Se a gente botar o gasto com saneamento básico, então fica um absurdo, O Brasil gasta cerca de 0,2% do PIB com saneamento básico, Então, esse detalhe na discrepância, sim, seria um problema que a gente precisaria analisar. E aí nós temos uma outra questão que é levantada. Aqui eu vou trazer até um dado curioso, que é o dado do Instituto Millennium, que tem o Paulo Guedes como um dos seus fundadores. Então é óbvio que a gente tem que analisar esse dado com algum grau de relativização, Mas aqui é um dado absoluto, Ele traz aqui, que os empregados da federação, estados e municípios têm uma média salarial de R$ 6.219, 240% maior do que os R$ 2.498 representados pela média salarial do setor privado. Então, galera, esse dado parece muito alarmante. Caraca, o funcionário público ganha 240% a mais do que o mesmo funcionário na iniciativa privada. Cuidado, galera, isso aqui é um dado de análise de média, E nós temos, e aqui eu gostaria de apontar um primeiro problema a respeito dessa proposta de reforma administrativa, porque o governo está trazendo essa proposta, alegando que o funcionalismo público ganha muito mais do que o funcionário na rede privada. Só que a proposta apresentada pelo governo, ela não mexe nas seguintes categorias. Ela não mexe nas regras para magistrados, parlamentares, militares e membros do Ministério Público, que não por acaso são os cargos com maior remuneração e maiores benefícios. Então, se você apresenta um dado para argumentar a seu favor, que é um dado de média, e quando você vai fazer a proposta de reforma, você tira dessa proposta de reforma aqueles cargos que mais puxam essa média para cima, a gente pode perfeitamente entender, então, que essa reforma ela vai ter um impacto muito maior sobre aqueles funcionários públicos que têm uma remuneração considerada até mesmo baixa, quando você vai pegar, por exemplo, enfermeiros da rede pública de saúde, quando você vai pegar professores concursados do estado, do município, você pega, por exemplo,
professores concursados ali do Estado entrando com salários inferiores a R$2.000, por exemplo. Né? Então, quando você usa como argumento esse fato de que a média salarial dos funcionários públicos ela é muito alta, mas quando você faz uma proposta de reforma, você tira aqueles funcionários que mais empurram essa média para cima, inevitavelmente o seu argumento fica um pouco frágil. Tá, pessoal? Então esse era um primeiro tópico que eu queria abordar aqui com vocês, essa questão, né, se de fato o Brasil, se de fato essa reforma vai trazer tanto resultado, né? A partir dessa leitura que eu estou apresentando para vocês, a gente pode inferir aqui que o impacto vai ser muito maior para os funcionários públicos, né, que ganham ali um salário que não extrapola, que não são aqueles salários exorbitantes que a gente está acostumado a ver dentro do funcionalismo público, e esses salários altíssimos não terão nenhum tipo de impacto. Um segundo tópico que eu queria abordar aqui com vocês, que é um tópico bastante polêmico, diga-se de passagem, é a questão do fim da estabilidade do funcionalismo público. Né? Nós sabemos muito bem que hoje o funcionário público concursado ele apresenta esse benefício da estabilidade. E, infelizmente, para boa parte dos brasileiros, a interpretação desse benefício ela acaba sendo um pouco deturpada. Né? Muita gente acha que o funcionário público ele entra lá, passou no concurso, pronto, ele pode sentar lá, cruzar os braços e ficar recebendo o salário dele sem apresentar nenhum tipo de respaldo. Né? Não é bem assim. Né? A ideia por trás da estabilidade, ela tem dois princípios básicos. Um princípio que é, digamos assim, bem subjetivo, né? Que seria o fato dele agir como um estímulo para aquele funcionário, na medida em que ele tem o emprego dele garantido, então ele poderia dar o máximo de desempenho dele para aquele trabalho, porque ele sabe que ele vai desempenhar aquela função ali por muito tempo, e em geral ele passou por um concurso público que é extremamente concorrido. Então, em geral, ele vai ter ali, né, o maior ímpeto para desempenhar o seu melhor dentro daquela função. Eu não vou entrar no mérito se isso aplica ou não, eu já iniciei esse argumento falando que ele é muito subjetivo, eu estou jogando apenas a bola para vocês, né? Mas o principal ponto que diz respeito aí à estabilidade do funcionário público é o fato de blindar esse funcionário público às diferentes linhas de pensamento dos representantes do Poder Executivo, galera. A gente sabe muito bem, né, que o funcionário público, ele é um agente do Estado, né, ele é um funcionário do Estado, e o Estado, ele muda de chefe, digamos assim, de tempos em tempos, de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, né, o Estado ele vai mudar aí esse cargo de chefia. Então, imagina a situação do funcionário público, dele ficar submetido a perder o seu emprego toda vez que muda o governo. Entra um governo que não é alinhado com o tipo de pensamento, com o tipo de proposta que aquele funcionário apresenta, ele é demitido simplesmente porque o chefe mudou, né? Ou porque o chefe quer botar pessoas naquela... o chefe sempre entre aspas, tá, pessoal? Mas aí porque o político ele quer colocar pessoas alinhadas a ele, ocupando aqueles cargos, e demite os funcionários que estavam ali presentes. Né? Então é muito importante a gente ter essa concepção, que é a principal concepção no que diz respeito aí à estabilidade do funcionário público. É para dar segurança a esse funcionário de que ele não vai estar sujeito, né, às mudanças de governo que acontecem ali de 4 em 4 anos. Né? Então, alguns de vocês já podem até aí nos comentários arrebentando, falando: ah, Alessandro, mas na iniciativa privada também você fica sujeito. Sim, galera, mas você não fica sujeito a uma mudança de pensamento. Né? O sujeito pode ter uma filosofia diferente para a empresa e tal, e talvez você tenha que se adaptar, mas ele não vai te mandar embora para contratar simplesmente pessoas que são alinhadas ou são próximas a ele. Até porque dentro da iniciativa privada ele vai ter que responder por isso nos números, ele vai ter que apresentar um resultado, né, positivo, um balanço positivo para a empresa, se ele fez algo, se ele promoveu mudanças ao entrar. No caso do Estado, não. O cara foi eleito, né, a não ser que aconteça uma hecatombe e ele passe por um processo de impeachment, e a gente já teve uma experiência agora também aqui na cidade do Rio de Janeiro, que às vezes nem uma hecatombe resolve, né, o nosso prefeito, o Marcelo Crivella, ele claramente ali apresentado, utilizando recurso público em benefício próprio, e mesmo assim ele não foi votado
a abertura de impeachment contra ele, né? Foi lá 25-21, né? E não foi aberto o processo de impeachment contra o Crivella, né? Então, nem mesmo essas situações dão algum tipo de garantia, algum tipo de respaldo para o funcionário público. E por isso a estabilidade ela é tão importante, né? A estabilidade ela não é apenas uma mordomia para o funcionário público, e sim uma garantia de que ele não vai estar sujeito à variação dos líderes do executivo, ok? Então guardem essa informação. É óbvio, né, que eu não vou negar que alguns funcionários públicos de fato vão abusar dessa estabilidade, né? Existe um mecanismo já na Constituição Federal que prevê, né, a exoneração desse funcionário público, tá? Mas ela é muito difícil de ser aplicada, né? Então, hoje é praticamente impossível você conseguir. Praticamente não, existem os meios, tá? Mas é muito pouco aplicado, a verdade é essa. Então, a gente poderia, obviamente, pensar em formas de tornar essa medida mais efetiva, ao invés de simplesmente olhar para a estabilidade, definir ela como o único mal e querer acabar. E nós temos uma prova empírica, galera, da importância dessa estabilidade, e ela está na própria figura do presidente da República, né? Bolsonaro, ele foi multado por pesca ilegal, né, ali na região de Angra dos Reis, e ao assumir a presidência da República, ele mandou exonerar do cargo de chefia o agente responsável pela multa dele. Esse agente ele só não foi demitido por causa da estabilidade. Ele perdeu o cargo de chefia, mas teve a função para a qual ele passou no concurso preservada, o salário dele preservado, mas perdeu o cargo de chefia simplesmente porque ele multou o presidente da República. Então, se não houvesse a estabilidade, esse cara teria sido prejudicado por fazer o certo, né? Então, essa proposta de reforma vinda desse governo, ela é ainda mais preocupante, porque nós temos provas empíricas de que esse problema ele pode sim acometer os nossos funcionários públicos, galera. E outra, eu quero fazer um disclaimer aqui, tá, pessoal? Eu até sou funcionário público, né? Eu sou funcionário público concursado do estado do Rio de Janeiro, mas o meu concurso, ele não é definitivo, ele não prevê estabilidade, tá? Então aqui eu não estou advogando em causa própria, tá? Eu sou funcionário do CEDERJ, mas o meu contrato é renovado todo ano, então eu não usufruo desse benefício da estabilidade, então não estou aqui advogando em causa própria, tá? Então, só quis fazer esse disclaimer aqui, para depois não irem falando que eu estou aqui advogando em causa própria. Um outro tópico que eu queria abordar aqui com vocês, bastante importante, né, e que me preocupa ainda mais, né, é a possibilidade de extinção de órgãos e autarquias, né? O governo alega que hoje esses mecanismos eles têm que passar pelo aval do Congresso, e isso atrapalha, isso gera uma burocracia que faz demorar muito as mudanças. Só que dar essa possibilidade de extinção das autarquias e órgãos ao governo significaria permitir que ele extinguisse, por exemplo, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, as universidades federais, né? Então, isso soa muito preocupante, porque é óbvio, né? Aqui a ideia não é limitar os poderes da presidência da República, né? Mas nós vivemos num sistema de equilíbrio de três poderes, né? Então, o presidente da República, por mais que ele seja eleito por voto majoritário, ele, na maioria das vezes, ele não vai representar a totalidade da população. No caso do presidente, inclusive, ele não tem nem a maioria dos votos quando considerados os votos nulos e brancos e os votos contrários a ele, né? Então, na prática, ele efetivamente não representa, né, nem a maioria da população brasileira. Quem responde por essa alcunha é o Congresso Nacional, né? E é justamente isso que a proposta ela aventa. Ela aventa a possibilidade do governo federal extinguir esses órgãos e autarquias, como as universidades federais e o IBAMA, sem o aval do Congresso, o que é bastante preocupante, aumentaria demais aí o poder da presidência da República e tirando um pouco aí de um dos benefícios, né, da democracia representativa. Então isso também é outro tópico que me soa bastante preocupante. E por último aqui, galera, para encerrar essa nossa conversa, tá bem informal mesmo assim, eu queria justamente apontar que
assim como boa parte do que acontece, do que é proposto por esse governo, desde o plano de governo que veio em um PDF, né, em uma apresentação em PowerPoint de algumas dezenas de slides, até a maioria das propostas de reforma, muitos pontos ficam de fora, muitas coisas são promessas para depois. Eu já comentei isso também no vídeo que eu gravei sobre o imposto sobre o livro. Vou deixar aqui no card para vocês verem. Naquela proposta também vinham muitas promessas que seriam discutidas depois, né? Então, dentre elas, eu destaquei duas aqui no caso da reforma administrativa. Nós temos a redução do salário inicial dos funcionários. Existe essa proposta, mas ela vai ser discutida depois. O quanto vai ser reduzido vai ser discutido depois da aprovação, o que também é bastante problemático, né? Porque para quanto que ele vai reduzir esse salário inicial? Lembra que eu comentei mais no início do vídeo que nós já temos salários consideravelmente baixos para professores da rede estadual e enfermeiros, por exemplo. Então, isso é bastante preocupante. E outro ponto, né, fica vedado aqui, né, a discussão para as carreiras típicas de Estado, que dentro da proposta de reforma seriam as únicas carreiras que manteriam a estabilidade na profissão. Rapidamente aqui para vocês, galera, carreiras típicas de Estado seriam aquelas carreiras de diplomata, de auditor da Receita Federal, né, que seriam aqueles funcionários que trabalham em atividades fins para o Estado. Eles são, de fato, membros do Estado e aí, nesse caso, seria absolutamente inviável submeter, né, a ação desses funcionários à ideologia predominante em determinado governo, certo? Então, esses cargos aí teriam a sua estabilidade mantida, mas dentro da proposta de reforma não há a definição de quais seriam essas carreiras típicas de Estado. Elas estão apenas ali, né, dentro de uma categoria genérica sem nenhuma especificação. Então, isso daí é muito preocupante, que isso também seria discutido depois. Então, quais seriam essas carreiras típicas de Estado, né? Então, galera, basicamente foi isso. Eu queria abordar esses tópicos com vocês. Eu acho que o tema é bastante pertinente, né? Vocês vão ver muita coisa nas redes sociais, por isso até que eu dei uma corrida para gravar esse vídeo, porque eu queria municiar vocês com argumentos para de repente debater aí no Twitter, né, no Instagram, no Facebook. Diga-se de passagem, tá passando de novo aqui as redes sociais do canal para vocês seguirem lá. Eu tô sempre promovendo esse tipo de debate nessas plataformas também, além daqui do YouTube. Então não deixa de seguir lá. E se você curtiu esse conteúdo, galera, não deixa de se inscrever no canal, de dar o like aqui no vídeo, compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai discutir esses assuntos. Então joga lá nos teus grupinhos do WhatsApp, manda pra galera para fazer essa informação chegar a mais gente. Beleza, pessoal? Galera, foi um prazer estar com vocês de novo e a gente se vê numa próxima. Valeu, pessoal!